Tá. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo das aplicações de derivadas, né? E então, eu posso admitir aqui. Nós vamos dar sequência ao estudo das aplicações de derivadas. Ô, professor, Oi? a Jéssica e o Misael também não conseguiram entrar ainda no... O Renan também não. Tá, Estão tentando entrar aí e não conseguiram. tá. Eu tô com 16 participantes. O Adriano também não conseguiu entrar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver. Aquele negócio da Microsoft é melhor, eu acho, não é, professor? Ele tá me parecendo melhor, porque ontem eu tive problema com isso aqui, né? Agora eu tô tendo de novo outro problema. Um problema bem parecido que ontem eu tentei organizar. A aula de hoje, inclusive, está organizada em 3 momentos por causa disso. Mas não sei o que acontece aqui. Mas quem sabe na próxima aula nós tentemos dar uma mudadinha para o outro, quem Sim, sabe? todo mundo consegue ter o Teams, né? Eu acho que todo mundo consegue baixar pelo portal da FTech também, né? A aula que eu tive por esse negócio aí, não precisei baixar, foi online mesmo pela página do Google. O Teams? Aham. Eu acho que Não hoje é baixei tudo nada. online. Se quiser baixar, dá, mas eu acho que funciona online também. Eu não baixei nada e não travou nenhum momento. Pela página do Google ali, pela janela, sabe? Tá. Pois é, né? Aqui, eu como aluno nem acho tão complicado assim o Zoom, mas dá pra ver que eu acho que vocês, como professores, estão se atrapalhando um pouco mais. E ontem mesmo, tava caindo demais. Ontem tava terrível. Pois é, a questão é o seguinte, ele começa em 40 minutos, e eu agora fui ver a aula que eu tinha às 7h30, ela já tinha começado. Eu não sei porque ela começa antes de eu começar. Esse é um problema, e isso faz com que no meio da aula ela caia. É uma sabotagem do próprio Zoom, né? Na primeira semana ele funcionou ok, aí de lá pra cá ele desandou, né? Conseguiu? Eu acho que eu adicionei um monte de gente agora, né? Até poderia fazer a chamada, porque eu tô vendo um monte de gente aqui. Mas eu não vi a Jéssica. Tá aqui a Jéssica. Eu demorei um monte de tempo para conseguir entrar nessa aula, em 15 minutos, mais ou menos. Tá. Então tá. Nós temos aqui 19 participantes. Tá. Bom, vamos indo. Qualquer coisa, vão me avisando. Tá. Beleza. Tá, vamos lá. A ideia da aula de hoje é continuar com as aplicações de derivadas, né? Resolvendo problemas e ampliar um pouco o nosso leque de problemas. Tá? Então, um problema que eu sempre resolvo em aula é esse problema aqui do lucro, né? Você tem um lucro mensal, que ele é dado por esta expressão, onde o X ele corresponde ao produto 1, né? E o Y corresponde ao produto 2. Então você tem essa linha de produção tem 2 produtos, produto 1 e produto 2. Tá. A quantidade de produto 1 é X, a quantidade de produto 2 é Y. Então, o que acontece? Né? O que acontece? Ele diz que X, né? X corresponde a 2.000 unidades. Né? Y corresponde a 1.000 unidades. Né? É isso que ele está dizendo para nós aqui. Então, X corresponde a 2.000 e Y corresponde a 1.000. Então, o que acontece na hora de eu fazer a conta? Ele pede ali, calcule o lucro de produção conjunta. Então, qual é o lucro que ele vai ter na produção desses dois produtos? Tá? Então, vamos ver o que acontece. Tá? Bom, eu coloco o X e o Y, X e Y, e faço a substituição. Eu estou usando a notação científica como uma provocação, né? Vocês podiam usar ou não. Isso ficava com de cada um, se você quisesse colocar na calculadora. Aqui eu tô meio assim, tipo, tá, não estou usando a calculadora.
Então, eu estou botando 2 vezes 10 na 3, né? Isso vai ficar 4 vezes 10 na 6. E o 10 na terceira ao quadrado vai ficar 10 na sexta, né? Então, 8 10 na sexta mais 8 10 na sexta só pode ficar... Só pode ficar 16 10 na sexta. Então, se eu tiro a raiz quadrada de 16, essa raiz é 4. Eu tiro a raiz quadrada de 10 na sexta, é 10 na terceira. 4 vezes 10 na terceira é 4.000. Tá? Isso tudo a gente podia ter feito com calculadora, né? Mas, né? Essa aula eu sempre faço isso na mão. Então, 15.000 mais 4.000 dá 19.000. Então, o lucro para produzir 2.000 unidades de 1, que equivale a X, e há para produzir 1.000 unidades de Y, de 2, que corresponde a Y, é 19.000. Um fato importante nesse exercício é nós guardarmos essa informação aqui, né? Essa informação aqui, ela sempre vai ser, porque os valores é X e Y, e isso aqui é 4.000, né? Para não precisar estar fazendo sempre essa continha. Tá? Guarda essa informação aqui. Tá? Bom, então vamos ver o que acontece mais adiante. Então isso aqui é simples, calcular o lucro, substituir e foi-se. Vamos lá. Vamos entrar no... Agora para calcular as derivadas, né? Calcule as derivadas, né? O L de X e o L de Y para o mês em questão. Então, no mês em questão, quando ele está se referindo ao mês em questão, ele está dizendo que é um mês onde o X é 2, né? E o Y é 1.000. Então, se eu for fazer a derivada, o dl de x, o que vai acontecer? Bom, aquela velha história, né? A gente vai escrever o 2x na segunda mais 8y na segunda elevado a 1 meio, né? Isso aqui equivale à raiz quadrada. Ou seja, isso aqui corresponde a isso aqui, certo? Então, o que acontece? Qual é a propriedade que nós vamos aplicar? Nós vamos aplicar a derivada do U na P, né? Então, a derivada do U na P. A derivada do U na P é P de U na P menos 1 vezes o DU. Né? O que acontece com isso? Né? Então, o meu P é 1 meio. Então, está aqui 1 meio. O U é isso aqui. Repara, só toma cuidado que isso aqui é sinal de menos, tá? Aqui na hora eu devia ter dado mais espaço. Isso aqui é menos 1 meio, tá? É menos 1 meio vezes o 4x. Quem é o 4x? O 4x corresponde ao DU, ou seja, isso aqui é meu U e isso aqui é a derivada em relação a x do U, né? Ou seja, a derivada, se eu for derivar 2x ao quadrado mais 8y ao quadrado, isso aqui vai ficar 4x. Por que ficou só esse 2 aqui? Porque eu simplifiquei esse 4 com esse 2, ficou esse 2 aqui. Por que ele veio para baixo? Porque ele veio para baixo exatamente porque eu tenho um sinal negativo, né? No expoente. Eu tenho um expoente negativo. Esse meu expoente negativo empurra o denominador para baixo. E como eu tenho um expoente fracionário, então ficou 1 meio. Tá? Bom, professor, tem que aceitar mais 2 colegas ali que não estão conseguindo entrar. Ah, eu tô aqui dando aula e tô aceitando. Acabei de aceitar um. Não vi quem. Tá aparecendo para mim assim, aceita fulano, eu tô apertando aceita. Então agora a gente tá com 26, né? 26 pessoas. Se qualquer coisa eu tô aceitando. Eu vi que entrou o Misael. Depois eu vi outras pessoas, mas não lembro mais. Voltando. Na derivada em relação a y. Na derivada em relação a y, a mesma coisa, né? Nós vamos aplicar a mesma regra. Aplicando a mesma regra, nós temos então o quê? 1 meio vezes, né? Aqui está meu U. Aqui, novamente, eu lembro que isso aqui é um sinalzinho de menos. Esse sinalzinho de menos, né? Lembra que é um sinalzinho de menos. Ficou mal digitado. E aqui, né? Hoje de tarde eu comecei eu postei isso aqui.
eu postei isso aqui e isso aqui estava errado. E aí um colega começou a ler isso aqui e viu o erro, né? Então é a derivada disso aqui, né? Se eu estou derivando U em relação a Y, derivada em relação a Y, isso aqui é 0. Mas agora a derivada em relação a Y é 18Y. Divido 18 não, 16, né? 16 dividido por 2 dá 8. Tá? Novamente, porque veio para baixo, por causa do sinal negativo, porque é a raiz, por causa do expoente 1/2. Tá? Beleza. Então, tá. Agora, como é que eu vou fazer a interpretação disso aqui? Melhor, como é que eu vou calcular no mês em questão, né? Ele está pedindo no mês em questão. Como é que eu vou calcular isso no mês em questão? Vamos ver o seguinte, no mês em questão, o X é 1000. No mês em questão, o Y é 2000. Então, eu vou substituir, né? Aqui, o 2, eu vou botar no lugar do X, eu vou botar 1000 e vou botar 2000. Lembra que eu disse que era para guardar essa informação aqui? Porque essa raiz aqui, nessas condições, vale 4000, né? Olha no slide anterior, você vai ver que isso aqui era 4000. Né? Então, sobrou o quê? Eu vou simplificar esse com esse. Sobrou 2 que divide 4. Então, o que eu tenho? E a taxa de variação nesta condição, que é essa condição aqui, é R$0,5 por unidade. Ou seja, ele está lucrando R$0,5 por unidade de X. Tá? Nessa condição. Tá? Que é X igual a 1000, Y igual a 2000. Então, ele está lucrando R$0,5 por unidade. No outro problema, eu vou colocar 2000 no lugar do Y, 1000 no lugar do X, faço a continha, isso aqui de novo é 4000, né? Esse 4000 é esse valor, essa raiz quadrada. Simplifico, então vai ficar 16 sobre 4, vai ficar R$4 por unidade. Ou seja, ele está lucrando R$4 por unidade nesta condição. Tá? É isso que o problema está falando. Calcular essa derivada, ela precisa da regra da cadeia, precisa de recordar um pouco daquelas propriedades de derivação e tal. E é isso. Então fica essa interpretação. Com o lucro, né, o que a gente pode reparar aqui? É mais interessante ele produzir Y do que X, né? Porque ele lucra muito mais com Y do que com X. Né? É o que ele conclui aqui, né? O que ele conclui? Qual é a interpretação para isso? O que é mais interessante? É aumentar o 2 e manter o 1. Por quê? Porque o 2 está dando um lucro para ele muito bom. Ou seja, eu aumento o 2 e mantenho o 1. Tá? É isso que a gente interpreta faz essa interpretação. Tá? É aquela questão da interpretação da derivada como uma taxa de variação. A interpretação da derivada como uma taxa de variação, né? Então, vamos adiante. Vamos lá. É um problema bem interessante, né? Esse problema eu tirei da minha cabeça. Pode dar uns números bem malucos, mas a ideia é bem boa. Eu tenho uma placa metálica, não sei a espessura, enfim, uma placa metálica, uma espessura fina e tal, e ela é ligada a uma fonte no centro, né? E o calor se distribui, né? A temperatura se distribui nessa placa segundo esta função, essa equação. O que ele está dizendo? Que a temperatura depende de x e y, depende da posição, né? Ou seja, é uma placa circular, aqui no meio está a fonte de calor, e a temperatura ela vai se distribuindo dessa maneira, tá? As chamadas isotermas. Tá? E o que diz? Que a escala de comprimento é em centímetros, né? O x e o y são medidos em centímetros em relação ao centro, e a temperatura é em graus Celsius. Ou seja, se eu tiver exatamente no centro, eu tenho a minha temperatura máxima, né? Porque no centro eu vou ter x0 e y0. E a minha temperatura vai ser 100.
Vamos recordar, né? Recordar é importante. O aluno adora revisão. Ó, ter as curvas de nível em t igual a 90, t igual a 80 e t igual a 50. Tá. Então, como é que a gente faz para obter curvas de nível? Né? Então, eu tenho os t's. Eu vou precisar das equações das curvas de nível. Então, se o meu t é 90, eu vou colocar esse 90 no lugar do t e vou fazer a continha. Ou seja, eu vou isolar essa coisa aqui, que é feia, estranha, eu isolei ela. Ou seja, passo 90 dividido por 100 dá 0,9. Né? Isso aqui fica como uma equação. Claro, eu podia melhorar essa equação. Teve um semestre que eu dei isso aqui como um trabalho e eu pedi a isolar o x e o y e dava um trabalhinho maior, porque tinha que aplicar um logaritmo e tal. Não vou fazer isso. Tá. Agora, meu t é 80. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 80, vou colocar no lugar do t, e vou ter 80 igual a 100 vezes toda essa parafernália. Tá. Então, o que aconteceu? Eu vou ter como equação isso aqui. Certo? Bom, da mesma forma, eu vou ter t igual a 50, vou trazer para cá, e eu vou ter 50 igual a isto, isolo o 50 com essa minha equação. Tá? Então, o importante na curva de nível é obter a equação. Tá? É obter a equação. Então, obtivemos as equações. Vamos ver o que acontece. Como é que a gente vai graficar isso? Ah, professor, eu não sei gráfico do exponencial, não me lembro, e além do mais que tem x e y, é tridimensional. Ninguém aqui vai fazer, eu particularmente não vou fazer isso aqui na mão. Tá? Eu sou muito preguiçoso para fazer gráfico à mão. Então vamos para o GeoGebra. Tá? Vamos lá no GeoGebra. Aqui eu botei prints do GeoGebra, mas eu acho mais interessante eu fazer lá com vocês, para vocês também já ficam um registro. E aí depois vocês tentam ver o que acontece. Vamos pedir o GeoGebra aqui. Já deixei ele preparado. Onde é que tá? Acho que deve estar aqui. Vamos ver aqui. Como é que a gente vai digitar aquelas equações no GeoGebra? Bom, muito simples. Está vendo aqui? Está o mapa, aqui tá as coordenadas x, y, e aqui está o espaço onde a gente digita as equações. Né? Então vamos lá. Eu vou digitar aqui. XP. Exponencial, quando vocês forem chamar exponencial, por exemplo, no Excel, chamar exponencial, sei lá, no C, no Silab, qualquer outro software, é XP. XP de quem? Abre parênteses. XP de quem? De menos quem? X ao quadrado, né? Mais Y ao quadrado. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0,9, né? Damos um Enter. Formou a nossa primeira curva. Né? Uma curva bem tímida. Né? Ah. Quando eu dei um Enter, repara, quando eu dei o Enter, ele já veio para a próxima linha. Eu posso digitar outra coisa. Então, eu vou digitar outra equação. XP menos, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a quanto? 0,8, né? Ou Enter. Na hora que eu dei o Enter, ele já fez a outra curva. Né? Ó, repara que ela está bem próxima uma da outra, porque são temperaturas muito próximas. Tá? Ah, mas ele mudou aqui do lado. O que ele faz depois que eu dei o Enter, desde que ele entenda que eu disse para ele, não interessa. Né? Vamos de novo, vamos digitar a terceira e última equação. XP menos x ao quadrado. Né? Ó, ele pensa que é a nossa boa e velha gaussiana, mais y ao quadrado igual a 0,5. Ali, né?
E a terceira curva. Simples, gente. Usar o GeoGebra é muito simples. Eu acho que é uma ferramenta que vocês têm que ter contato. Pode ser aqui em cálculo 2 ainda, a gente pode usar isso. Lá no grau B a gente pode usar isso. Em cálculo numérico a gente usa bastante. Vocês podem ter outras disciplinas que vocês possam vir a precisar a ter um software gráfico. Eu acho bem interessante, bem fácil de usar ele. Vamos olhar para esse gráfico aqui de forma mais precisa, que isso já está ali no PowerPoint. Então vamos puxar lá o PowerPoint. Lá no PowerPoint ele está bem direitinho. Tá, aqui está o nosso gráfico. Então o que a gente vê? Né? Aqui eu já editei ele, já botei as temperaturas e tal. O que a gente está vendo? A gente está com 90 graus, essa curva em verde. Então, em cima dessa curva em verde, a temperatura é 90 graus. Em cima da curva lilás, a temperatura é de 80 graus. Em cima da curva em laranja, a temperatura é de 50 graus. Certo? É isso que esse mapa está me dizendo. Ou seja, se alguém caminhar em cima da curva em laranja, a temperatura é sempre a mesma. Tá? Se eu caminhar em cima da curva em verde, a temperatura é sempre a mesma. Tá? Então a gente nota que existe uma tendência de crescimento para o centro. Né? Então no centro existe uma tendência de crescimento. Na aula de vetor gradiente a gente vai fazer umas coisas bem legais com isso, mas vamos deixar isso para outros capítulos. Tá? Esse aqui é um mapa de curvas de nível, um mapa bem simples e a gente não fez grandes contas. Tá? Apesar de, tem uma exponencial. Vejam, gente, essas coisas assim, exponencial, trigonometria, muitas vezes é só encarar. Né? É feio, mas vamos encarar e não é difícil. Vocês como engenheiros vão encarar coisas muito piores. Pode crer. Então tá. Aí eu peguei e dei um ponto. Inventei um ponto da minha cabeça. Eu o ponto 0,6 para x e menos 0,4 para y. Eu sempre vou separar o ponto por ponto e vírgula, né? Para a gente separar. Isso é x e isso é y. Calcule e interprete. Né? Vamos calcular e interpretar. A temperatura em 0,6, a temperatura em 0,6 e menos 0,4, a derivada em x nesse ponto e a derivada em y nesse ponto. Né? Que ponto é esse? Só para dar uma olhada aqui. Esse ponto é o 0,6, né? Ele está mais ou menos por aqui, né? Ele está assim, né? Ou seja, ele está aqui embaixo. Tá. Vamos ver o que acontece. Agora tem efeitos. Não sou eu que vou fazer isso. Na verdade, eu vou fazer isso, mas depois. Agora que eu lembrei. Bom, nós temos 3 lives marcadas, né? Ou seja, acabou a primeira. Isso aqui é exercício. Vocês vão agora, né? Deixa eu ver aqui, meu horário aqui. Agora não são nem 8 horas, mas 8h30, agora são 3 para as 8. 8h30, nós vamos voltar. Né? Então eu dividi essa aula em 3 momentos. Né? 3 lives. Então, nessa primeira live a gente já trabalhou isso aqui e eu deixei esse exemplo. Ou seja, nós vamos calcular o Q nesse ponto, calcular a derivada nesse ponto, e às 8h30, dá tempo da gente tomar uma aguinha, né? Fazer a continha e voltar às 8h30. Certo? Pode ser? E aí, às 8h30, eu posto a sequência. Tem uma sequência, tem mais 2 sequências ainda. Tá? Pô, professor, quase deu a resposta para nós aí. Quase dei a resposta, eu não lembrei que eu tinha fracionado isso aqui em três coisas. Mas eu lembro de ter feito isso aqui. Tá na próxima slide. Às 8h30 eu posto a sequência e ele está resolvidinho. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês tentem. Né? Eu acho que é importante vocês também tentarem agora. Certo? Tá, eu vou encerrando. Só volta. Fale. Só volta qual era a função ali, que era para aplicar esses pontos. Essa aqui, ó.
Essa aqui. Certo? Vocês têm esse material lá no Moodle, né? Senão eu já posto ele. Bom, eu não cheguei a ver, professor. Por isso que eu perguntei. Ah, não. Ó, dá uma olhada. Esse aqui tá lá. Eu até vou dar uma conferida, mas isso aqui tá lá no Moodle para vocês. Tá? E na sequência ele tá resolvido. Mas daí a sequência resolvido e comentado, daí eu falo às 8h30. Tá? Tá, ok. Ok? Tá. Professor, Fale? posso tirar uma dúvida da questão dos exercícios? Pode. Qual exercício? Não é nesse slide, né? Não. Foi pelo que eu me lembro, é no pré-aula. Ah, tá. Então vamos entrar lá no pré-aula. Vamos ver. Do exercício 2. Vamos abrir aqui. Vamos lá, pré-aula. Depois eu continuo. Eu acho que eu sei qual é a dúvida de vocês ali. Eu sei que eu fiz. Eu acho que eu acho que o problema não é vocês. O problema é o professor que fez uma coisa meio. É para tirar a dúvida da interpretação Tá. da derivada em relação a y e em relação a x. Tá. Aqui, ó. Se tem ordem. Tem ordem. A resposta certa, se não me engano, é a B, né? Eu não vou considerar a resposta. Eu não vou considerar essa questão aqui. Até vou desconsiderar. Mas quando eu faço o f de yx, né? Isso aqui é igual a f de xy. Então, O resultado vai ser igual. vai ser igual. Aqui eu deveria ter deixado só uma e ter botado uma outra. Botado outra coisa. Tanto faz ser essa ou essa. Tá? Sim, mas a interpretação ali, professor, entre y e x. O y é a derivada da derivada em x? Eu interpretaria o seguinte: ele está primeiro derivando em y e depois derivando em x. Sim, é o que está no vídeo. Isso. Eu acho que é a B, né? Ele está derivando em y, ou melhor, eu derivei primeiro em y, ou melhor, eu derivo em x a derivada em y. Ou seja, primeiro eu derivo y, peguei a função, derivo y. Aí como que eu posso escrever? E depois Coloco y primeiro ou x? Derivo x. Vamos ver qual é a alternativa. A derivada de segunda ordem. A derivada em x, ou melhor, a derivada... Opa, fiz bobagem. Ô, professor, É uma das... eu considerei a resposta B e ele disse que estava errado mesmo. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Agora. É uma derivada de segunda ordem. É a derivada em y da derivada em y. Não pode. Não. É a primeira, se eu não me engano. É a derivada de segunda ordem. A derivada em y, né? Ou seja, da derivada em x. Não é. É a letra D. Né? Então é a derivada em... Ah, não, tá certo. Essa aqui é certa. É o que eu acabei de falar. Ó. A derivada eu derivei y e depois derivo x. Então a segunda derivada é a primeira a ser colocada ali na função f em relação a y. Isso. Professor. Deixa eu só ver aqui qual é a resposta que eu marquei certo. Ô, professor. Fale. Assim, ó, o que está em questão ali, qual a função de f de x, né? É x da derivada. Acho que é isso que está dando a confusão ali. A derivada de x, a derivada em x da derivada em y. Deixa eu só ver. Aí tá fazendo a confusão. É isso aí mesmo, professor, que o Misael levantou agora. Vamos ver o que eu escrevi aqui. A resposta certa é essa aqui, ó. É derivada em y da derivada em x, a resposta certa. A resposta certa é essa aqui, ó. Eu abri lá na fonte, né, do que eu programei. Vamos dizer, a fonte que eu programei foi essa. Tá. Então, essa aqui seria a situação onde ele daria a nota 100%. Então, é a f, y, x, né? Isso. Então, vamos ver. É uma derivada de segunda ordem. Ok. A derivada em y. Da derivada em x. Tá. Isso mesmo, professor. Acho que teria que ser o contrário, né? Sim, eu falei o contrário. Teria que ser o contrário. Deveria ser a derivada em x
da derivada em y. E aqui eu não marquei nada. O certo seria que eu marcasse 100% aqui nessa. Eu te fez essa daí, colocou a outra resposta como seria certa e o problema deu como errado, né? Mandou considerar essa daqui daí. Sim, considerou Isso. como errado porque eu botei 100% para essa e não para essa. Tá? Vamos fazer o seguinte, será que eu consigo fazer de novo? Mas aí... É que daí Então, o vocês que vem teriam que primeiro vai ser a primeira derivada. Sim, é que daí vocês E vão... a segunda derivada. Enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou considerar todo o questionário para todo mundo, mas esse questionamento de vocês foi bem válido, tá? Mas a resposta seria tanto essa como essa. Na verdade, a resposta certa seria essa, né? Ou seja, a derivada em x da derivada em y. Primeiro eu derivei y. Isso Segundo, mesmo, depois deriva em x. Isso aí. Ou seja, a resposta certa É seria só para essa. saber como escrever, né, professor? Sim, sim. Tá? Mas é isso aí. Mas eu vou considerar para todo mundo, certo? Tá, obrigado. De nada. Então tentem fazer aquele exercício que eu deixei lá para vocês e às 8h30 então nos retornamos. Outra Certo? dúvida, professor, naquele questionário pós-aula, um anterior a esse, tem a questão 4, que foi bem difícil achar a resposta ali nas alternativas, não sei se o senhor tem como mandar ela aberta para nós. A questão 4, aquela que tinha um vídeo que tinha uma coisa errada? Não. Da raiz. Vamos ver. Não, a das raízes lá. Isso. Sim, exatamente. Vamos ver. Não, mas não é essa, professor. Não, mas É o questionário 4 da terceira aula. Isso. Professor, não, é da quarta aula. Da quarta aula. Essa é questão da quarta aula. Vamos ver Essa aqui. questão aí, ó, essa questão é a derivada de f de x, né? A derivada de segunda ordem na função f de x, y, z, que é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Tá. Aí o pessoal, eu não consegui entender também, a maneira que eu fiz não deu nenhuma alternativa. Vocês estão fazendo... Tá, essa questão aqui. Essa? Isso. Aí. Isso. Aham. A resposta certa é essa. Isso, é a C. E o desenvolvimento? O desenvolvimento. Deixa eu ver. Assim que eu voltar, eu tenho esse desenvolvimento, mas ele está no tablet e eu não passei ainda para essa pasta. Tá? Eu até poderia abrir o tablet e mostrar para vocês agora, mas ele ficaria ao contrário. Eu vou mostrar para vocês depois do desenvolvimento. Tá? Beleza. Eu abro ali, assim que eu voltar, eu abro e mostro o desenvolvimento para vocês. Tá? Mas é essa aí. Não tenho dúvidas. Fica uma dica. Vai lá no Symbolab. Sim, eu descobri por causa do Symbolab. Mas ele só dá, pra mim, ele só dá a resposta, não dá passo a passo, professor. Sim, E aí não o dá passo a passo. passo não deu, né? A gente tem 5 minutinhos ainda. Vamos ver isso aqui. Mas Tem que fazendo pagar. passo. Vamos ver aqui. Symbolab dá direitinho. E fazendo a mão também dá direitinho. Ó, eu fiz assim. Derivada em x, né? Derivada da derivada. Aham. Raiz x2 mais y2 mais z2, né? Ó. Ó, vamos lá. É isso aí, tá? O que acontece? Ele primeiro vai fazer a regra do quociente, já que está aqui o quociente. Melhor, primeiro ele faz a derivada. Primeiro ele faz a derivada em relação a x. A derivada em relação a x é isso aqui, né? Então vai ficar 2x e aqui vai ficar 2, ou seja, quarta. E daqui para cá ele faz a regra do quociente, né? Isso. O passo a passo disso eu mostro depois ali. Tá? Mas foca naquele exercício, assim que a gente voltar eu mostro a resolução. Professor, Tá? eu cheguei agora. O exercício esse que o senhor está falando está no Moodle lá? Tá no Moodle?